Fala galera, beleza? Job falando aqui para vocês num domingo à noite, estudando um pouquinho a mais no ciclo de refrigeração, só que agora no inverter, beleza? O que eu quero passar para vocês é que a gente não precisa ter medo de lidar com o inverter, certo? O inverter nada mais é uma tecnologia que veio para nos ajudar a vida do cliente e a nossa. Só que quando a gente encontra um monte de eletrônica embarcada, a gente acaba criando umas restrições. E eu vou tentar passar para vocês que é desnecessário essas restrições que a gente cria. Beleza? Vamos lá. Toda tecnologia inverter, ela está única e exclusivamente para controlar e estabelecer limites do ciclo de refrigeração. Beleza? Olha aqui. Numa tecnologia inverter aplicada no equipamento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sensores. Ou seja, eu tenho uma placa eletrônica onde estão esses sensores. No caso, duas placas, né? Uma na evaporadora e uma na condensadora. Esses sensores é quem manda as informações para a minha placa. E aí sim ela toma uma ação com a informação que esses sensores estão mandando. Vou te dar um exemplo claro, certo? E simples. Eu tenho um sensor de serpentina aqui, ó, que está lá na minha evaporadora. E a minha temperatura de evaporação, a temperatura que o fluido está se evaporando aqui no meu evaporador, está a 5 graus Celsius. E aí eu tive um problema de deficiência de fluido, ou de uma obstrução no meu dispositivo de expansão. Essa temperatura de evaporação começa a baixar e se aproximar de zero. O que vai acontecer? Se ela se aproximar de zero, todo o condensado que está escorrendo aqui, aquela água que pinga lá no dreno, com o fluido refrigerante passando aqui a 0 grau, essa água tende a congelar. Então eu vou ter um congelamento. A tecnologia inverter identifica isso e quando ela vai se aproximando desse 0 grau, o que acontece? O meu compressor reduz essa capacidade, certo? Reduz a rotação dele, porque o sensor avisou lá para o compressor. Compressor, diminui aí que aqui está muito frio, eu vou acabar congelando. O compressor toma a ação de reduzir. Quando ele reduzir essa capacidade, o que vai acontecer com essa temperatura no evaporador? Ela tende a subir. Se caso o compressor reduzir ao máximo e essa temperatura ainda estiver próxima de zero, o meu compressor desliga por alarme de sensor de serpentina e aparece um autodiagnóstico lá. Beleza? Vamos supor, um outro exemplo bem prático que acontece bastante, que a minha temperatura de descarga, ela chegou próximo a 100 graus. É estabelecido por cada fabricante, tá gente? Uma temperatura de descarga limite, onde o sensor coleta essa informação. Quando essa temperatura chega no limite, o compressor tende a reduzir a capacidade. Para quê? Para abaixar essa temperatura de descarga. Entendeu? Então o que acontece? Ele reduz a capacidade, ele toma uma ação para ver se ele consegue diminuir essa temperatura. Já que se eu tiver temperaturas elevadas no meu compressor, eu posso ter vários danos, carbonização do óleo, enfim, quebra do compressor futuramente, beleza? Então é o seguinte, eu tenho também aqui um sensor de serpentina, tá vendo? Uma outra análise bacana, vamos supor que eu tenho 5 sensores e preciso especificar um por um. É aí onde eu tenho uma grande ferramenta, ó, o LG Synth. Isso aqui é magnífico, cara. Eu tenho todas as leituras desses sensores, todas elas, em uma única tela. Então vamos lá. Vamos supor que a minha temperatura da serpentina está a 50 graus. É por isso que eu tenho que ter um conhecimento básico de refrigeração, do ciclo básico. Eu sei que essa temperatura de 50 graus, ela tem que ser maior do que a minha temperatura do ar ambiente lá fora. O meu ar exterior, ele tem que estar mais baixo, a temperatura mais baixa do que a minha temperatura da serpentina, que é a minha temperatura de condensação, certo? Como que o meu condensador vai liberar calor se a minha temperatura estiver próxima de 50? Não tem como, beleza? Vamos supor que a minha máquina está operando e está reduzindo, acontecendo, está perdendo eficiência. Eu coloco lá o meu LG Synth. E aí eu consigo visualizar que esse sensor de serpentina está com uma temperatura abaixo da minha temperatura ambiente. Então olha só, opa, tem alguma coisa de errado. Como que a minha temperatura de condensação vai estar menor
que é a minha temperatura do ar exterior? Não posso. Então pode ser o meu sensor passando uma leitura errada, pode ser um sensor fora da faixa. Então todos esses sensores, se eu tiver uma análise crítica do meu ciclo básico de refrigeração, com as temperaturas que eu visualizo aqui, eu vou ter uma noção se elas estão coerentes, entendeu? Eu vou conseguir ver se está tudo dentro de alguma normalidade. Já que se eu tiver um sensor fora da faixa, essas temperaturas vão estar completamente fora desses padrões, dessas faixas, beleza? E quando a gente coloca o manifold no equipamento, gente, a gente está buscando a temperatura do fluido e não a pressão, beleza? A gente tem que ficar atento a isso. Então, resumindo a história, eu tenho 5 sensores nesse equipamento, certo? E consigo visualizar eles todo nessa ferramenta que é o LG Cinza. Beleza? Vou botar aqui para vocês verem na tela. Vamos lá. Iniciar. Conectei aqui, a minha máquina está ligada aqui, ó. O LG Cinza está conectado, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Temperatura média da unidade externa, que no caso é a minha temperatura, aquele sensor lá onde está 50 graus, minha temperatura de condensação, 52. A minha temperatura do ar exterior, 35 graus. A minha temperatura de descarga, 75 graus. Tá vendo? Tem cabimento de a minha temperatura de descarga tá menor que a minha temperatura de condensação? Não. Se eu visualizar isso no LG Cinza, o que eu posso estar tendo? Um sensor fora da faixa. Eu vou lá e visualizo, faço o teste de resistência do meu sensor. Aqui, ó, frequência do meu equipamento, para saber se ele está em frequência máxima. Aqui a temperatura da unidade interna. Olha lá, 32 graus. Aqui, ó, a velocidade do ventilador, está em alta rotação o ventilador. E aqui a temperatura do meu tubo lá do evaporador. No caso aqui, esse aqui está coletando a temperatura do tubo de sucção. É a saída do evaporador. Beleza, galera? Então, eu tenho tudo numa tela só. E para a gente lidar com o inverter, a gente precisa dessas informações. Lembrando, a tecnologia inverter, ela é toda baseada no ciclo de refrigeração. É uma placa que recebe as leituras dos sensores e essa placa toma uma ação. Então, quem é que fornece quem é que fornece todas as informações para a placa? Os sensores, entendeu? Então eu tenho que sempre estar atento a isso aí. O LG Cinza me dá essa possibilidade de eu visualizar todos esses sensores numa tela só. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês podem ir lá, o canal é Job Refrigeração. O que eu puder fazer para agregar a nossa classe, a gente está aí, beleza? Boa noite para vocês, ótima semana. E ó, meu coração, meu irmão, é inverter. Valeu!